Olá pessoal, como vão vocês? Todos bem? Espero que tenham gostado da aula de Grécia. E hoje a gente continua estudando a Antiguidade Clássica, só que vamos estudar Roma. Bem, Roma não era apenas uma cidade na Península Itálica, mas o maior império, inclusive em extensão territorial, da Antiguidade. Sua cronologia histórica pode ser dividida em monarquia, república e império, e abrange 12 séculos. Com isso, os assuntos nessa aula são introdutórios e não podem ser generalizados a todas as mulheres romanas ao longo da história da Roma Antiga. Vamos ver agora um vídeo bem pequenininho que mostra a história geral de Roma para fazer uma introdução desta aula. Nesse vídeo vocês vão compreender então o porquê dessas três principais periodizações, dos principais grupos sociais. E isso é importante porque, como eu coloquei, né, Roma tem 12 séculos de história. E se a gente não compreender minimamente como é que se organizam esses 12 séculos de história, a gente não vai entender como que as mulheres estavam dentro desta história, principalmente por serem categorias sociais que são anônimas neste período histórico que se está estudando. Vida cotidiana no Império Romano. Há 2000 anos atrás, existiu um poderoso império que se tornou famoso não só pelas coisas maravilhosas que nele se criaram, como também por alguns dos actos terríveis que nele se praticaram. Chamava-se Império Romano, e os 60 milhões de pessoas que nele viviam eram governadas por um imperador que vivia na cidade italiana de Roma. O imperador exercia o poder sobre povos muito diversos, pois o império era tão grande que se estendia por 3 continentes diferentes. Os limites do território do Império Romano situavam-se em África, na Europa e na Ásia. A sul, as suas fronteiras situavam-se no Egito. A ocidente, alargavam-se até à Península Ibérica. A oriente, até à Turquia. E a norte, até às Ilhas Britânicas, chegando até à fronteira da Escócia, onde o imperador Adriano construiu a Grande Muralha, que vemos aqui na imagem. O Império Romano era, na realidade, uma espécie de grande país constituído por vários estados mais ou menos independentes, a que os romanos chamavam províncias. Estas tinham sido conquistadas pelo poderoso exército de Roma. Todos aqueles que viviam no Império Romano pagavam impostos a Roma, obedeciam às leis romanas e falavam a língua romana, o latim. Os últimos anos do Império Romano. Os romanos aplicavam duros castigos, como a crucificação, para manterem a ordem no Império. Durante muito tempo, este método parece ter resultado, uma vez que depois da morte de Cristo, que coincide com os primeiros anos do Império, este viveu 200 anos de paz e de prosperidade. Contudo, a partir do século III, o Império começou a desagregar-se. Em primeiro lugar, porque sofria ataques cada vez mais cerrados de tribos do norte da Europa, a que chamavam bárbaros. Em segundo lugar, porque muitos dos imperadores e dos romanos ricos estavam tão ocupados na luta pelo poder e na vida de prazer que pouco se dedicavam a governar e a administrar. No ano 395 d.C., o império foi dividido em 2 partes, de forma a facilitar o controlo administrativo e militar. A parte ocidental do império era governada por um imperador, residindo na cidade de Roma. A parte oriental era governada por um outro imperador, que vivia na cidade de Constantinopla, atual cidade de Istambul, na Turquia. Por esta altura, já os romanos tinham adotado o cristianismo como religião oficial do Império. Mas a existência de 2 cidades capitais não foi suficiente para evitar a queda do Império. Em 476 d.C., a metade ocidental foi conquistada pelos bárbaros, e depois disso, os seus territórios foram divididos em vários reinos independentes, com governantes diferentes. Mesmo assim, na metade oriental, os imperadores romanos continuaram a governar, mantendo em vigor muitos dos costumes e das leis da antiga Roma, até que finalmente, no ano 1453, o último reduto do grande Império Romano foi destruído. É impressionante pensar que nesta data, mais de 2000 anos haviam passado desde a fundação de Roma. Ao longo deste tempo,
o mundo sofreu várias e profundas mudanças. Na realidade, quando o Império Romano do Oriente foi definitivamente conquistado pelos turcos, os exploradores europeus, com novos tipos de embarcações, tinham já iniciado uma nova era, a que hoje chamamos Época dos Descobrimentos. Em breve, se descobririam continentes e povos com que os romanos jamais tinham sonhado. A sociedade romana era bastante estratificada e essas divisões sociais determinavam as condições de vida das mulheres. Percebe-se principalmente 4 classes: os patrícios, que eram grandes proprietários de terras, os plebeus, que eram comerciantes, pequenos agricultores e artesãos, os clientes, que poderiam ser plebeus ou estrangeiros, e viviam subservientes aos patrícios, e os escravos. Nessa aula vamos estudar o status social das mulheres nessa complexa estrutura social. No entanto, seu registro historiográfico normalmente recai sobre a mulher aristocrática, dada as referências nos textos dos autores clássicos, fonte de pesquisa principal nesse período. Isso quer dizer que é muito mais fácil de falar sobre a mulher romana, a mulher aristocrática ou a mulher esposa dos patrícios, do que a da mulher escrava ou da mulher plebeia. Isso em função da inexistência de registros históricos que tenham ocorrido para que tenha havido pesquisa e escrita dessa história. É o conflito entre a família e o Estado que define a história da mulher romana, afirma a filósofa francesa Simone de Beauvoir. Em Roma, no século II, o índice de mortalidade infantil era de 400 para 1.000 recém-nascidos. Isso significava que constituir uma família era bastante difícil e os filhos, sobretudo do sexo masculino, eram muito valorizados para garantir a linhagem e os bens. Com a República, o direito patriarcal se reforçou e a família se consolida como a célula social. Com isso, a herança familiar precisa ser assegurada, reafirmando o direito da propriedade privada. Com isso, a gente vê que recai às mulheres a tarefa de procriar, mesmo nessas condições difíceis de procriação, de parto dos recém-nascidos, mas essa tarefa de procriar é que legava à mulher a importância na medida em que ela criaria, ela seria a mãe dos futuros cidadãos necessários para a manutenção da República Romana. Informa Reinaldo José Lopes que entre os romanos não existia maioridade aos 18 anos. O rapaz só era considerado emancipado se seu pai morresse. Todos os bens de um romano, com o genitor vivo, podiam ser administrados por seu pai, segundo a lei, mesmo que ele se casasse. O casamento, por sua vez, não tinha nada de romântico. Costumava ser um acordo entre famílias. Os rapazes casavam-se por volta dos 20 anos e as meninas aos 14, embora não fosse incomum que elas se casassem aos 12. Isso é importante saber, então, que a maioridade dos rapazes era uma maioridade relativa, ela quase não existia, porque enquanto o pai fosse vivo, era o pai que gerava e administrava os bens do filho, mesmo que o filho fosse casado e tivesse filhos, inclusive. Eu vou deixar para vocês no slide o link deste texto que fala sobre esta família romana e a forma como eles casavam. Nessa sociedade patriarcal, a mulher está associada ao patrimônio do pai ou do marido e tem ainda a tarefa de reproduzir herdeiros.
ela pode receber herança, mas jamais se emancipará por meio dela. Sua herança era gerida por um tutor, na falta do pai ou do marido. O pater familias era a norma que regia as relações familiares e que dava poder absoluto ao pai, com autoridade ilimitada sobre as mulheres e os filhos, administrando-lhes a vida, tendo em vista o bem comum, em forma Beauvoir. Vamos ver um vídeo sobre a constituição da família romana. Uma das grandes forças do Império Romano era a cidadania romana. Diferentemente de outros impérios ou outras sociedades, os romanos costumavam oferecer cidadania às novas províncias conquistadas, novos povos vencidos. A cidadania tornou o Império Romano uma grande mistura de raças. Os cidadãos romanos tinham certos direitos. Só as crianças das famílias ricas poderiam receber a educação primária, mas somente os meninos de famílias abastadas poderiam frequentar a escola secundária. Enquanto isso, as meninas eram geralmente obrigadas a aceitar casamentos arranjados. A família romana era uma instituição peculiar. A figura que tinha o poder era chamada de pater familias, o pai da família, que dominava os filhos, os netos, os bisnetos, seguindo a linhagem masculina. Dominava sua mulher e também suas filhas solteiras. Tinha o poder de executar filhos e filhas se assim o desejasse. Tinha o poder de obrigar os filhos a se casarem e também a se divorciarem. As disputas domésticas geralmente eram decididas dentro da família. No entanto, o assunto privado do casamento logo se tornaria uma preocupação pública durante a era de Augusto. Durante o período imperial, os homens eram considerados um bem de alto valor. O imperador Augusto sabia disso muito bem, já que a população masculina vinha diminuindo. Os jovens, portanto, eram necessários para fortificar um exército enfraquecido e para ocupar os postos governamentais. Para isso, o imperador instituiu regras que encorajavam os homens das classes superiores a se casar e a procriar. Se sobrevivêssemos sem esposa, cidadãos de Roma, nenhum de nós teria esse aborrecimento. Mas já que a natureza assim decretou, devemos planejar nossa preservação duradoura em vez de nosso prazer temporário. Augusto. O que ele fez, assim pensando, foi regular os casamentos. E se um senador romano se casasse cedo e tivesse filhos, os filhos eram a meta. Teria certas dispensas. Poderia se candidatar mais cedo, poderia herdar de maneira mais simples. Se não tivesse filhos em uma determinada idade, sofreria penalidades. Não poderia herdar toda a quantia que alguém lhe destinasse. As mulheres também eram incentivadas a casar. Se uma esposa tivesse 3 filhos ou mais, poderia herdar as propriedades do marido ou do pai quando morressem. Antes de Augusto subir ao poder, as mulheres não tinham direito a propriedades, nem poderiam viver independentemente. Mas, mesmo com todos esses incentivos, ter filhos ainda representava uma carga pesada. Dar à luz era perigoso para as mulheres e muitas morriam de parto. O controle da natalidade e o aborto eram praticados tanto nas classes baixas quanto nas altas. Chegou a nossas mãos uma obra de um médico grego do século I que escreveu sobre essas coisas. Um dos métodos de controle era chamado o método do ritmo, mas infelizmente parece que ele não achou o ritmo certo, pois muitas mulheres morreram nessa época. Quanto ao aborto, temos notícias dos métodos usados, sendo que alguns deles são nossos conhecidos. Aconselhavam banhos quentes, pular muito, levantar objetos pesados, cavalgar animais, coisas desse tipo.
Augusto promovia o casamento e a família em um esforço para reformar o que acreditava ser a queda da moral da sociedade romana. No entanto, logo descobriria que seu plano de valores familiares causaria um escândalo dentro do palácio imperial. Durante séculos, os romanos gozaram livremente de seus prazeres e desejos sexuais, participando de grandes orgias ou mantendo romances clandestinos. Mas em 2 a.C., o imperador iniciou uma cruzada para limpar o que acreditava ser um comportamento imoral. Instituiu legislações para valores familiares, tornando o adultério um crime. Romances extraconjugais não eram mais um problema particular entre o marido e a mulher. Era um assunto do Estado. Se uma mulher fosse apanhada em adultério, não só perderia uma boa parte de sua propriedade. Seu marido poderia se divorciar e ela seria exilada para uma ilha onde viveria em circunstâncias desagradáveis, longe da família e de Roma. A lei permitia que os romanos matassem suas filhas ou esposas se fossem apanhadas em adultério. As mulheres, no entanto, não tinham os mesmos privilégios legais. Sem a menor dúvida, havia um padrão duplo sobre o adultério, pois quando Augusto introduziu suas leis, sua própria família foi atingida. Parece que Augusto tinha cometido adultério, possivelmente mais por motivos políticos do que por seu interesse em mulheres, já que desejava saber o que os maridos delas pretendiam fazer. Augusto excluiu a si mesmo de qualquer julgamento moral, mas reforçou suas leis morais estritas sobre todos os cidadãos romanos, inclusive membros de sua própria família. No século II a.C., sua filha foi apanhada em adultério. O próprio Augusto condenou-a a passar o resto de sua vida em uma ilha distante. Júlia tinha a reputação de envolver-se em orgias e de ter casos com muitos homens das classes dominantes de Roma. Augusto exilou-a para uma ilha da qual nunca voltou. Morreu no exílio. Mas é interessante pensar que na primeira família imperial, a família de Júlio até Cláudio, de 5 imperadores, 6 de suas mulheres foram exiladas por adultério. Essa também era uma maneira de livrar-se de mulheres que pudessem ser perigosas. Muitas vezes suspeitavam-se de que os homens com quem elas estavam envolvidas talvez fossem uma ameaça para a estabilidade do governo. Portanto, os motivos de seus exílios não eram só o adultério. A esposa de Augusto foi uma das poucas mulheres aristocratas a escapar do escândalo moral. Lívia Drusila era casada e estava grávida quando conheceu Augusto, que tinha 25 anos na época. Divorciou-se de seu marido e tornou-se a terceira esposa de Augusto. Mas Lívia não permanecia quieta no palácio real. Era uma primeira-dama esperta e calculista, que queria que o filho Tibério um dia subisse ao trono imperial. Ela foi uma das poucas mulheres que escaparam do escândalo sexual. Nunca houve uma mancha na vida particular de Lívia e, nesse aspecto, ela era muito diferente das outras mulheres que viviam rodeadas por escândalos sexuais, por histórias de orgias e outros fatos semelhantes. Apesar de Augusto não ser muito fiel, permaneceu casado com Lívia até sua morte. O antigo autor Suetônio escreveu que Augusto amou-a e estimou-a até o fim. O marido, por ser um cidadão e necessitar gerar rendas, administra a vida daqueles que dele dependem, inclusive sua capacidade de trabalho. As mulheres eram importantes nesse sentido, porque muitas vezes desempenhavam tarefas agrícolas, gerando renda ou alimentos para a família e para o marido. Esse papel econômico da mulher lhe dá, apesar do paterfamilias, um pouco de liberdade e integra-se à sociedade, se comparada à mulher grega. Ela vive no átrio
que é o centro da residência e coordena as tarefas dos escravos e educa o filho. Então aqui, se vocês lembrarem da aula sobre Grécia, em que as mulheres viviam no gineceu, que era um quarto feminino, a gente pode perceber que a mulher romana vivendo no átrio, que é a casa, que é o espaço, que é o centro da residência, ela pode, com maior espaço geográfico, inclusive, com maior poder, assegurar seu papel dentro da família. Diferentemente, então, da mulher grega que vivendo no gineceu, ela está longe dos filhos e longe, inclusive, do convívio do marido. Essa mulher no gineceu, a mulher grega no gineceu, ela vive no quarto. O gineceu é o quarto feminino. E aqui não. A mulher grega, a gente está vendo que ela tem, com isso, mais condições de se colocar como a dona do lar dentro desse espaço doméstico que era o átrio. Nesse espaço doméstico do átrio, a mulher aristocrática é a senhora do lar, a domina, como chamavam, que tem tarefa importante na religião doméstica romana e acaba possuindo poder e influência. Essa mulher, chamada de matrona, quando casada, podia fazer as refeições com o marido e sair à rua usando a stola matronalis, que a diferenciava das demais mulheres e lhe dava respeito nas ruas. Essa descrição eu tirei de um texto de Cláudia Ribeiro da Silva, que eu vou deixar também o link para vocês no slide. Cláudia Ribeiro da Silva destaca o papel da patrícia romana e sua importância e participação na vida pública e privada da sociedade, que a partir do século II a.C., gradualmente foi ganhando mais espaço. A mulher aristocrata da Roma Antiga não podia exercer cargos públicos, mas exercia forte influência sobre a evolução da sociedade, principalmente pelo efeito que os casamentos, alianças e dinastias poderia influenciar os governos. Catão, o Velho, um militar, cônsul e político romano, bem resumiu o poder invisível das mulheres junto a seus maridos, afirmando: por todas as partes, os homens governam as mulheres, e nós, os romanos, que governamos todos os homens, somos governados pelas mulheres. Cláudia Ribeiro da Silva completa: já nos últimos anos da República e durante todo o Império, com a evolução das leis e da moral, a patrícia romana, de posse de seu direito de herança, livre dos conceitos de uma tradição que a reprimia por séculos, tendo conquistado o direito ao controle de sua fortuna, ao divórcio e orgulhosa de suas origens, interferiram de forma efetiva nos rumos de sua sociedade. A mulher romana aristocrata governará e reinará pelo poder de uma influência por vezes superior a um senador de Roma. O poder que de direito lhe fora negado, de fato manifestou-se e foi plenamente exercido, a ponto de haver em Roma mulheres tão poderosas quanto o próprio imperador. É durante a República que se percebe a ascensão dos direitos das mulheres estabelecida no direito romano, movimento que vinha primeiro se garantindo em sua condição prática e que depois se consolidou pelas leis. Assim resume Beauvoir sobre esse movimento. Durante a monarquia, cada pater familias tinha autoridade absoluta sobre os filhos e a mulher, esvaziando o poder do Estado. O direito romano era, portanto, fraco diante do poder desse soberano independente e no seio familiar. Com a República, o tribunal doméstico se curva à justiça pública e as mudanças de legislação com relação às mulheres se tornam perceptíveis. No slide vocês podem ver, que eu vou reproduzir, quais são então as mudanças
quais são as mudanças que se percebem, então, com relação à ascensão dos direitos das mulheres dentro da justiça romana. Então, as mudanças são perceptíveis nos julgamentos de adultério e divórcio, na abolição da tutela para gerir a herança. Então, lembra que eu iniciei o texto dizendo que as mulheres recebiam um tutor para poder administrar a sua herança. Essa tutela é abolida. Essas mudanças são perceptíveis no recebimento de um dote, que em caso de divórcio pode ser requerido pelas mulheres. Então, as mulheres, quando casavam, passaram a receber dos pais um dote, e que automaticamente se transformava esse dote, na situação de viuvez, se transformava numa herança, para que elas pudessem se manter. Outra novidade extremamente importante é o direito de guarda sobre os filhos, que as mulheres passaram a ter. Também passaram a ter o direito de serem herdeiras de seu marido, e tendo filhos, estes também são herdeiros. Outro direito importante é que as filhas poderiam herdar de seus pais, tal qual seus irmãos homens. Então vejam, são mudanças extremamente significativas naquilo que diz respeito às condições jurídicas e de independência da mulher do seio familiar. Isso dá a possibilidade da mulher romana, embora isso fosse em número reduzido, dá a ela uma possibilidade mínima de não compor um núcleo familiar em que ela devesse uma obediência ao marido, né? Então é uma profunda transformação que a legislação republicana romana empreende, então, dentro da situação, dentro das condições de mobilidade das mulheres nessa sociedade, estratificada ainda. Para Cláudio Ribeiro da Silva, a partir do século II a.C., há uma profunda mudança nos valores morais romanos, devido à grande expansão territorial e às guerras que aumentou a riqueza, tornando-se Roma a capital do mundo. Isso ela diz para explicar quais são os motivos por que a legislação romana passou a expandiu os direitos das mulheres com aqueles direitos que eu citei anteriormente. Então, para a autora, isso está associado a uma modernização dos valores romanos, os valores morais romanos, em função do contato, da expansão territorial e do contato com outros povos, em função das guerras, dos espólios de guerra e da riqueza, das fortunas nas famílias romanas, que aumentaram consideravelmente. E em função desse aumento das fortunas, foi necessário, com isso, fazer uma nova legislação que definisse o direito à herança. E nessa definição as mulheres passaram a ser herdeiras. E sendo herdeiras, tinham maior possibilidade de viverem de suas próprias rendas. Diz Cláudia, a rústica civilização baseada no trabalho dará lugar a uma sociedade urbana ociosa. Então ela aqui está falando de uma Roma primitiva que passa para uma sociedade urbana sofisticada, que é a Roma republicana. As fortunas agora são grande fonte de poder. As mudanças de valor morais irão contribuir para a evolução jurídica do casamento e da herança e da situação da mulher dentro deste casamento e dentro desta legislação que lhe permite receber a herança. A patrícia romana, que até então ignorava qualquer prazer em sociedade, pois é educada estritamente para o casamento, vai adquirir cultura e refinamento, para assim poder se manifestar, ainda que indiretamente, de forma pública. Então, a autora coloca que essa mulher romana, então, dentro dessa sociedade urbana mais sofisticada, que é a Roma republicana, essa mulher, ela ainda
associada, ainda associada a essa tarefa como esposa dentro de casamento, né, ela vai, mesmo assim, ela vai adquirir cultura e refinamento, mas em função, mesmo com todo este avanço da legislação com relação a elas ainda continuam fora da possibilidade de uma atuação pública formal. Completa a Cláudia. Mesmo quando a interferência feminina passa a ser tolerada pela tradição herdada de seus nomes ou por suas fortunas, a patrícia romana ainda não poderá exercer cargos públicos. Por conta dessa impossibilidade, muitas farão suas carreiras, entre aspas, diz Cláudia, através de seus filhos, de seus maridos ou de seus irmãos.